Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse dia de Natal, nessa véspera de Natal, eu queria te fazer um convite. Eu sei que tem gente que ama o Natal, adora comemorar o Natal, mas tem gente que não gosta do Natal, que o Natal não tem sentido para algumas pessoas. Cada um acredita de um jeito. E isso acontece porque tem gente que acha que, e faz críticas, e com razão, de que o Natal virou um grande comércio, uma grande razão na nossa sociedade para a questão do consumo. Outros ainda não veem muito sentido no Natal porque o Natal seria a comemoração do nascimento de Jesus. E a gente nem sabe direito, e há controvérsia se de fato aconteceu nessa data ou não. Algumas pessoas questionam, inclusive, se Jesus de fato existiu. Uns acreditam que ele existiu, mas ele foi apenas um homem histórico. Outros acreditam que ele foi Jesus, o Cristo, o Messias. E outros, como eu disse, acham que ele nem existiu, que ele é uma história inventada para dar continuidade a uma história ainda mais antiga, relacionada a um deus Mitra. É uma história longa, eu não vou me alongar sobre isso. Mas não importa qual é a sua situação em relação a isso, ainda assim eu quero lhe fazer esse convite nesse dia 24 para 25, que seria a data da comemoração do Natal, dia 25 de dezembro. E para lhe fazer esse convite, eu vou lhe contar uma história que tem relação com o Natal, com os presentes de Natal. E uma história, você acredite que ela aconteceu ou não, ou que ela é ficcional, que ela foi inventada, a gente sempre pode aprender alguma coisa com as histórias, né? Bem, essa história começa com um casal jovem e que a mulher estava grávida. Eles precisaram fazer uma viagem por causa de um censo, uma contagem da população, para uma cidade, e nessa época ela estava, pelo que se imagina dessa história, próximo ao final da gravidez. Quando eles chegam lá naquela cidade, eles não encontram um lugar para ficar. É como se os hotéis estivessem todos lotados. E mesmo ela estando grávida, próximo de dar à luz ao bebê, ninguém deu um lugar adequado para ela ficar, para aquele casal passar a noite. Uma pessoa ofereceu para que eles ficassem numa estrebaria. E a gente tem presépios lindos. Eu acho o presépio uma representação linda. Mas se a gente for parar para pensar, uma estrebaria, um curral, não é exatamente o melhor lugar para se passar a noite quando está prestes a dar à luz a um bebê, né? E eles tiveram que ficar ali, naquele lugar, foi onde eles tinham para ficar. E ali ela deu à luz. A história conta que aquela criança que nasceu era uma criança, um ser humano, um homem. Um homem que sentia dor, que sentia fome, que sentia sede e que sangrava. Portanto, o nascimento dele foi como o nascimento de qualquer criança. Então imaginem a situação. Um casal jovem, sozinhos, à noite, num lugar inadequado, enfrentando um parto. Para a situação ficar ainda mais complicada, depois que o bebê nasceu, eles receberam visita. Complicadíssimo, né? E eles receberam a visita de homens. A gente costuma dizer na história que foram 3, porque eles receberam 3 presentes, mas a gente não sabe quantos homens eram. O que a gente sabe é que eram homens que estudavam as estrelas, que seriam astrólogos. Esses homens, sendo astrólogos, eles seguiam uma linha de pensamento e uma religião que era totalmente contrária à religião e à criação daquele casal.
mas foram eles que se apresentaram naquela noite e eles trouxeram 3 presentes. Presentes materiais. Eles entregaram para aquele casal ouro, incenso e mirra. O ouro é fácil a gente imaginar porque eles entregaram. Eles acreditaram e fizeram uma viagem seguindo uma estrela que eles estudaram, que naquela noite, naquele lugar, estaria nascendo um rei. E um rei muito importante. E por isso eles deram ouro para aquela criança, para simbolizar a realeza daquela criança. Eles deram também incenso. O incenso era um perfume. E os perfumes tinham muito valor naquela época. Alguns ainda têm hoje. E o incenso foi presenteado para a criança para representar o perfume, o aroma de perfeição que a humanidade daquela criança exalaria. Simbolizar que aquele seria um menino que seria um homem em que as suas ações, a sua vida exalaria perfeição. O terceiro presente, a mirra, é uma erva amarga. E a representação que se tem na história, o porquê deles terem dado mirra para o casal, era para representar os sofrimentos que aquele menino iria passar quando se tornasse um homem. Mas eu queria destacar nessa história alguns presentes que nós podemos identificar, presentes dados por aquela família, aquela mulher, aquele homem e aquele menino, como lição para a gente de humanidade. Aquela menina, que se chamava supostamente Maria, ela engravida numa circunstância muito diferente. É uma história. Ela teria engravidado antes de consumar o casamento com seu marido, de transar com seu marido. Ela recebe a visita de um anjo que lhe diz que ela ficaria grávida daquele rei, daquele menino. E Maria, a gente fantasia que, nossa, né? Mas ela era humana. Ela era um ser humano como você e eu. E ela conhecia certamente as leis e as regras da sociedade que ela vivia. E naquela sociedade, as meninas eram dadas a casamento muito cedo. Existem especulações, a gente não sabe a idade dela exatamente, mas é possível que ela tivesse entre 14 e 15 anos, nessa época. E quando ela engravida, ela sabia, porque todos sabiam, que uma mulher que estivesse casada e que traísse o seu marido ou engravidasse, pior, engravidasse de outro homem, essa mulher podia ser rejeitada pelo marido, ela podia ser devolvida aos pais, ela seria chamada de adúltera, seria rejeitada na sociedade, e mais, ela poderia ser condenada à morte, e morte por apedrejamento. Ainda assim, Maria, por conta do que ela acreditava, quando ela recebe aquela notícia do anjo, ela diz: cumpra-se em mim. Mas lembra, pensa nisso, ela não sabia a consequência, ela não sabia como o seu futuro marido, o homem que estava ali agora com ela, reagiria. Ela não sabia como a família reagiria, ela não sabia como a sociedade ia reagir, ela não tinha ideia de como ela teria aquela criança, de como ela criaria aquela criança, aonde ela teria aquela criança. E a situação não estava muito fácil para ela. E ainda assim, ela fez aquilo que estava no coração dela por fazer, por causa do que ela acreditava. O rapaz, que também possivelmente era muito jovem, passou por uma situação, e a gente fala bem menos dele, muito difícil. Imagina isso, você está na expectativa, você vai se casar, está tudo certo para o casamento, ela já é considerada sua esposa, só está faltando agora a gente
fechar o negócio e consumar o casamento, construir uma vida com ela, ter filhos com ela, e você descobre que ela está grávida. A história nos conta que ele, por ser um homem justo, intencionava não alardear, não denunciar, não criar tumulto, não pedir a morte dela, mas que ele intencionava devolvê-la e esquecer a história. Mas lhe aparece um anjo também, conta a história, e diz para ele que ele deveria ficar com ela, porque ela estava dando à luz ao rei, ao futuro rei. E ele, eu imagino numa sociedade, se hoje, imagina hoje, você tem um relacionamento, você tá noivo, tá casado, tá namorando, ou tá num relacionamento e a pessoa com quem você se relaciona aparece grávida de outra pessoa. Se hoje as pessoas já ficam extremamente enfurecidas com isso, naquela época isso era uma afronta ao homem que ele era. Mas ele, em função do que ele acreditava, ele foi capaz de superar isso. E a história nos conta que ele foi um pai muito bom. Ele cuidou da sua esposa, ele esteve com ela na hora do parto, ele cuidou do menino e da esposa. Aquele menino depois ficou com perigo de vida, porque ele era anunciado o rei. E esse homem largou tudo, viajou para um outro país para proteger aquela criança. Ele foi pai daquela criança. Ele lhe ensinou uma profissão, ele lhe ensinou e lhe criou nas leis e na religião do seu povo. E a gente tem a terceira figura da família, que é a figura central da história, que eu estou de propósito deixando para o final, que é a criança. Aquela criança, ela nasce com a promessa de um reinado, de que ela seria rei. Ela é humana, ela é um homem que foi perfeito nas suas ações, diz a história, mas que seria rei. E nós, por muito menos, por pequenas questões de poder, de dominação, tem gente já perdendo a cabeça aí, mas ele nunca perdeu a cabeça. Ele nasce com a promessa de ser rei, e ele nasce numa estrebaria. Ele cresce com a promessa de ser rei e é levado para uma terra estranha, onde ele passa a infância dele. Ele nasce com a promessa de ser rei e ele passa toda uma vida, 33 anos, porque ele morre aos 33 anos, com uma vida humilde, simples e com problemas. E aqui eu não queria destacar a intenção da gente olhar essa história e eu contar essa história. Não é destacar o lado divino que você pode acreditar ou não que ele tinha, a missão divina que ele tinha ou não. É destacar a humanidade expressa nele, porque ele foi um rei tão perfeito que ele queria a liberdade para o seu povo. E a liberdade, inclusive, de escolher se queria ser do reino dele ou não. Ele acreditava tanto nisso, como humano, tanto nisso, que ele acreditou que se ele sofresse e morresse, ele poderia libertar e dar uma vida melhor para aqueles que escolhessem segui-lo no seu reino. Que rei! Muito bem. Então eu queria te convidar para olhar para essa troca de presentes. Alguns homens chegaram ali, naquele momento, e ofertaram presentes materiais para aquela família.
mas aquela família oferta para toda a humanidade um presente muito precioso. Ainda que seja uma história inventada da cabeça de alguém, ainda que seja um mito, eles nos dão exemplos de como a humanidade em nós pode ser fantástica quando nós agimos de acordo com aquilo que a gente acredita, independente de qual vai ser a consequência, mas de como nós podemos agir de forma correta, nobre, quando nós olhamos e aceitamos a humanidade que há em nós. Então, o meu convite hoje para você é que nesses 2 dias, hoje é véspera de Natal, amanhã é Natal, que você receba em você essa família. Porque eles não tiveram abrigo nessa história. Mas que você receba a humanidade deles em você. Não o divino, a humanidade. Que você olhe para você e encontre você, em você, o humano que há em você. O humano que é capaz de, independente do que está acontecendo, independente da consequência, agir de acordo com aquilo que você acredita. Nós estamos passando por um momento muito difícil na humanidade. No estado que eu moro, a situação é crítica demais para todos. No país que nós moramos, a situação é gravíssima. No planeta, a situação é gravíssima. Nós temos problemas espalhados e são problemas da humanidade. Vamos nos dar o presente. Se presenteie hoje. Não importa se você vai ganhar ou não vai ganhar o que você pediu do amigo oculto. Se presenteie hoje com a sua humanidade. Olhe para o outro e se veja. Veja no outro toda a potencialidade, toda a força, toda a capacidade que está instalada ali, ainda que ela não esteja sendo expressa, ainda que ele esteja amargurado, que ele esteja aborrecido, que ele esteja irritado. Olhe para você dessa forma. Olhe para o outro como quem olha para você. Nós não somos piores do que aquela família. Mas também não somos melhores. Nós somos humanos. Que hoje, que amanhã, porque a gente tem que começar algum dia, porque a coisa tá feia. E que a gente consiga hoje, é esse o convite hoje, só hoje, olhar para o outro com tolerância. Olhar para a gente com tolerância. Se você estiver com pessoas essa noite, na véspera de Natal, ou amanhã, no domingo de Natal, dê abraços, se abrace. Se você está sozinho e vai passar o Natal sozinho, se abrace, se receba. Vamos exercitar e iniciar pela tolerância, pelo ver no outro, não o melhor, não um pior do que você, mas um igual, que tem nele toda a potencialidade que existe em você. E que nós tenhamos um Natal de paz. É o que eu te desejo. Um grande abraço.